Já a seguir, um dos assuntos no topo da atualidade, faturas. Antena 1, Liga Portugal. Bom dia, são 8h14 e aí está, faturas, Nuno Rodrigues. Com ou sem fatura, António Macedo, esta pergunta passou a fazer parte do dia-a-dia de comerciantes e consumidores, depois da promessa de benefícios fiscais em alguns serviços, a partir do ano passado. Hoje termina o prazo para apresentar ao fisco as faturas de 2013. Comerciantes e consumidores que já escutamos nas reportagens Antena 1 confirmam que os benefícios fiscais prometidos pelo Governo levaram mais pessoas a pedir a fatura. Em direto, Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Bom dia, obrigado por estar connosco ao telefone. Isto confirma estas opiniões de comerciantes e consumidores que estamos a escutar esta manhã na Antena 1. Confirmam, na sua opinião, o sucesso desta medida? Olha, antes de mais, eu penso que quem paga não tem que receber a pergunta quer ou não quer fatura. Quem paga, pagou um serviço ou pagou uma aquisição de uma coisa qualquer, por isso houve ali uma transação e, obrigatoriamente associado a uma transação, tem que haver um documento que justifique essa mesma transação. Ou seja, essa pergunta que ouvimos diariamente não faz sentido na prática. Mas isso é revelador da nossa cultura. Da nossa cultura, parece que quem paga uma coisa e parece que quem vende está-lhe a fazer um favor por passar uma fatura. Não! A emissão de um documento que justifica a transação efetuada é natural. E por isso a única coisa que o comerciante tem que perguntar é se quer coloque o número de contribuinte na fatura ou se não quer coloque o número de contribuinte na fatura. Isto é, por isso, se quer que o adquirente se quer ou não ser identificado. E isto, naturalmente, que seria o normal numa transação comercial. Mas, muito bem, aquilo que acaba de dizer decorre de um processo, na minha opinião, aliciante, e que é o processo daquilo que eu tenho vindo a chamar o trato, o interesse sucessivo. Ou seja, para que as pessoas ganhem também este hábito de pedir fatura e para que quem vende também ganhe o hábito de emitir fatura, a ideia é que as pessoas possam deduzir no seu IRS algumas atividades, que são as atividades normalmente de cabeleireiro, são as atividades de reparação de veículos, são as atividades de restauração, e por isso aqueles setores tradicionais que normalmente têm relações exclusivas com o consumidor final, isto é, não há de permeio um transformador, uma empresa, por isso que tem o seu contacto direto com o consumidor final, e que são os setores onde a eventual fuga se tornará mais fácil, porque é a relação direta entre quem consome e quem presta e quem possibilita esse mesmo consumo. E é no sentido das pessoas poderem deduzir no seu IRS um montante de 15%, atualmente já foi só 5%, e até ao limite de 250 euros. Então o que é que acontece? Quando as pessoas pedem a fatura e dizem para indicar o seu número de contribuinte, no final do mês estes empresários têm que enviar as faturas para a administração tributária. Então a administração tributária, tendo o número de contribuinte, tem a identificação de quem comprou. E então agora, no curso do mês de março, é para as pessoas verificarem se aquilo que quem lhes vendeu comunicou à administração tributária confere ou não com as faturas que eles tenham em seu poder. Domingos Azevedo, e estes incentivos anunciados no ano passado pelo Governo e também o sorteio automóvel que já foi anunciado, são duas boas alternativas, na sua opinião, para tentar inverter este comportamento, esta questão cultural que referiu há instantes? Olhe, estas sempre estive de acordo e era aquilo que eu dizia, era tentar criar um aliciante para que as pessoas que houvesse um interesse, que as pessoas tivessem interesse em pedir fatura, e essas estou de acordo, sempre estive de acordo com aliciar as pessoas, dar-lhe um incentivo a que elas peçam a fatura, e neste caso que beneficiem diretamente, ou seja, na dedução do seu IRS. Quanto à questão do sorteio automóvel. Ao sorteio automóvel. Eu, com toda a sinceridade, eu não discuto o princípio é criar também esse hábito, discuto o meio.
acho que o meio que não foi o mais feliz. Ou seja, vamos lá ser realistas no meio de tudo isto que nós estamos a dizer. Quando eu vejo uma pessoa que vê reduzir drasticamente o seu vencimento mensal por efeito de uma carga fiscal excessiva e abrupta, de então curto espaço de tempo, quando vejo esta pessoa fazer um esforço titânico para conseguir cumprir com as suas obrigações e conseguir manter minimamente o status da família, isto é, manter os filhos a estudar, continuar a pagar a prestação da casa e a prestação do carro, claro que ele tem que sair de algures, mas quando vejo as pessoas, os cidadãos, a fazerem este esforço, claro que tenho que me interrogar como cidadão também. Então, deste meu esforço, vai haver sorteios de 10 milhões de automóveis? Por quem paga isso, como já se percebeu, são os cidadãos. São aqueles exatamente que pagam o IRS, que pagam o IVA, que pagam os impostos. Ora, eu, o meio, não estou de acordo. E depois não é só isso. Vamos lá ver, deste meu sacrifício todo que eu faço para pagar os meus impostos, então faço uma rifa como se fazem numa feira, faço uma rifa do meu sacrifício. Não cai bem. No cidadão, acho que isto que não cai bem. Naturalmente, como dizia, o princípio é o princípio de criar esse hábito de emitir por cada transação uma fatura. E eu, pela luta que isso envolve na alteração do princípio, estou de acordo com o princípio. Acho que a forma que é infeliz, sinceramente, a forma nunca seguiria este caminho. Poderia seguir olho. Em vez de seguir este caminho, em vez de deduzir os 250 euros no IRS, então pegava e alargava na totalidade a dedução, as aquisições na totalidade, ou nos setores mais sensíveis, alargava a possibilidade da dedução no IRS e aí era capaz de ter maior resultado. Porque aí é mais digno, porquê? Porque as pessoas sabem que ao comprarem são elas diretamente beneficiadas. O que é que se passa? As pessoas hoje ao comprar poderão ser beneficiadas ou não, depende da sorte, depende do que vier. E por isso, como lhe estava a dizer, tanto de acordo com o princípio, com o esforço que está a ser feito para criar uma maior cultura de cidadania e associar o interesse na criação dessa cidadania às pessoas, nisso eu estou de acordo. Agora, o que não estou de acordo de maneira nenhuma é com esta forma fazer uma rifa do esforço, do sacrifício que as pessoas fazem, à custa do esforço e do sacrifício que as pessoas fazem, é que acho que é um bocadinho, como é que é dizer, desmerece, não é adequado à dignidade e ao efeito que os impostos têm na vida das pessoas, e por isso, quanto à forma, estou em desacordo. Agradeço a análise de Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, a um dos temas que está em destaque nesta manhã informativa da Antena 1, António Macedo.